Então, para a gente falar das ideias de Paulo Freire, é preciso que a gente se pergunte o seguinte: por que lá na Universidade de Genebra, que é uma das 20 melhores universidades do mundo, por que eles têm, lá na Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação, um andar, no bâtiment, né, no prédio lá, com, sei lá, 12 salas, um laboratório, todos voltados, um andar que foi criado, um departamento que foi criado, e foi dado esse andar lá para os pesquisadores, para o trabalho do Paulo Freire, né, que hoje, evidentemente, é capitaneado por outros pesquisadores, mas que é voltado para as políticas públicas em educação. Ou seja, como transformar os sistemas educativos, né? Como colocá-los em um bom patamar. Então, ninguém mais teve essa honra, a não ser o próprio Piaget, né? Então a gente precisa refletir sobre isso, a importância que isso tem. Bem, então o Paulo Freire, ele busca, antes de tudo, o sentido da educação, né? O fundamento filosófico, antropológico e sociológico da educação. Por que o homem precisa ser educado? A pessoa humana precisa ser educada. Então ele vai partir mais ainda do que é o ser humano. Quem é o ser humano? Então, uma metáfora muito interessante feita pelo Hernani Fiore, que foi o prefaciador do Pedagogia do Oprimido, em 1967, ele diz assim, olha, Paulo Freire ele vai propor que o ser humano ele não é só uma biologia, ele é uma biografia, ou seja, é um ser histórico, um ser que vai construir a sua história, vai escrever a sua história. Então, para escrever essa história, é óbvio que ele precisa passar por um processo de acesso à leitura e à escrita, né? Claro que esse escrever não é escrever só no sentido físico, ou no sentido do código, mas no sentido de ser um ser sócio-histórico-cultural. Então, quando Paulo Freire vai analisar, vai construir essa teoria, ele se alinha, né, com Vygotsky, se alinha com Bakhtin, Voloshinov, se alinha com outros pensadores que vão dizer assim, olha, o ser humano ele é biológico, né, ele tem um fundamento biológico, mas a sua mutação, né, a sua diferenciação é exatamente a capacidade de ser um ser sócio, histórico e cultural também. Por isso que e eu traduzo esse termo, sócio, histórico e cultural, da seguinte forma. Tudo que é social é porque é produto de um funcionamento coletivo. São as práticas sociais. Não dá para você ter uma prática social sozinho. E toda prática humana ela é social, né? Porque ela leva em conta os outros, ou ela é governada por normas, por pactos, ou ela é comentada, ela é avaliada através das conversações, do diálogo, da interação. Então, até para você ir no banheiro, você precisa seguir certas regras, não é? Até para você fazer coisas sozinho, como se vestir, comer, você vai observar o que já é pré-construído no mundo sobre isso. Quiçá as coisas que são evidentemente coletivas, né? Como trabalhar, como namorar, amar,
produzir qualquer coisa, certo? Então, o ser humano, o Paulo Freire, ele vai buscar responder primeiramente essa pergunta: quem é o ser humano? Né? Quais são as suas especificidades? E a especificidade é essa, que não é só um ser biológico, não é só uma biologia, é um ser biográfico, um ser sócio-histórico-cultural. Então, social por causa das práticas sociais. Histórico, porque tudo que o ser humano vive hoje, no presente, é fruto de uma evolução, fruto de passos, fruto de uma mudança, de uma transformação ao longo do tempo. E que também se transformará. Ou seja, o princípio dialético. Então, quando alguém diz assim, olha, essa história de que o capitalismo está errado, sempre vai existir dinheiro. E a gente sabe que o dinheiro, o papel moeda, é uma criação recente. Né? Nada contra. Né? Mas é falsa a ideia de que as coisas sejam perenes. De que o modo, a essência do ser humano pode ser até perene, mas a sua existência, o seu modo de existir, de subsistir, de criar, de estar, de ser no mundo, é dialético. Tudo pode ser transformado, tudo pode ser de outra forma. E cultural no sentido de que não é natural. Ou seja, não é algo encontrado na natureza, apenas fruto de um instinto, ou telequiado, né, ou já programado, inato. Né? O ser humano ele é culturalmente crítico e criativo. Né? É crítico porque ele está sempre questionando o que ele faz para se fazer melhor, né, na busca do ser mais. E criativo porque sem a criatividade tudo fica na mesma. Não haveria evolução. Né? Outra coisa interessante que Paulo Freire busca explicar é a ética da educação, o fundamento ético da educação. Ou seja, devemos educar, devemos nos educar, por quê? Né? Então ele vai dizer que, como o ser humano ele é um ser que ele é voltado para a transformação, voltado para ser mais, né? Então a educação precisa ser uma prática de liberdade, né? De libertação, ou seja, de humanização. Cada vez mais ele ser capaz de ser melhor e se aprimorar por conta que ele é um ser, faz parte da sua essência a historicidade, a criatividade e a criticidade. Além disso, o Paulo Freire, na sua busca por um sentido totalizante, né, um sentido não fragmentado da educação, ele vai estudar também a epistemologia, né, ou seja, o que é o ser que conhece, que constrói conhecimento, que busca conhecimento. Como é que o ser humano faz isso? Quais são os limites, as possibilidades desse conhecimento? Quando é que esse conhecimento é ingênuo? Quando é que esse conhecimento é mítico? Quando é que esse conhecimento é crítico? Né? Quais são as categorias de conhecimento e como o conhecimento se constrói, se dissemina? Ok? Então, o Paulo Freire vai dizer que a educação bancária, que é a educação que a gente apenas transmite coisas e não constrói com o educando o conhecimento, é uma educação que desumaniza, ou seja, que é uma educação a educação bancária é uma deseducação. Né? Então, por exemplo, quando quando a gente como professor, principalmente professor universitário, a gente tem poucas oportunidades, na minha visão, se a gente for bem crítico, de ser um professor libertador.
né, no sentido de que o aluno vai se tornando sujeito da sua história. Então, eu tenho poucos exemplos a dar na minha história como professor de alguns alunos ou de algumas pessoas que eu percebi, que eu percebo que se tornaram mais donas de si, da sua história, através da minha ação pedagógica. Né? Então, são muito tênues. Na verdade, o educador ele lança sementes. Né? Como essas sementes germinam, a gente não sabe. Ou quando vão terminar. Né? Então, por exemplo, quando eu vejo um aluno chegar e dizer assim, professor, eu comecei a ler assim, os livros assim, que não são aqui Eu comecei a ler. Né? Toda aula o senhor indica livros, né? O senhor é tão apaixonado por livros, por leituras, que eu resolvi ler também. Resolvi ver o que é que tem nesse negócio de leitura. Certo? Então isso aí foi assim já... Isso é raro, né? Foi umas 2 ou 3 vezes que isso aconteceu. Ou, o meu trabalho da dissertação, da monografia, eu vou investigar qual a influência da condição social da criança no seu desenvolvimento. Porque eu fiquei, uma aluna dizendo, né? Eu fiquei curiosa em saber disso, porque eu mesmo sou uma aluna, uma pessoa que viveu sempre em orfanatos, né? Tive uma condição muito difícil. E o senhor sempre falava nas aulas das condições do que acontecia na escola pública. E eu acho que devo pesquisar isso, porque acho que é minha função como educadora conhecer um pouco mais sobre isso. Então, são raros os exemplos da gente que a gente consegue perceber uma virada, né, uma transformação. Ou seja, é um trabalho muito, muito, muito exigente e muito difícil de você perceber esse trabalho da educação libertadora que Paulo Freire propõe. Porque a epistemologia de Paulo Freire é a epistemologia que de forma nenhuma pode ser transmissiva. Nem em relação ao conhecimento, nem em relação à ideologia. Você não pode transmitir ideologia. Né? É como se aproveitar também da admiração que os alunos têm por você para transmitir uma visão de mundo. Né? Agora, se você problematiza, né? Se você mostra esse mundo que nós estamos, como é que ele é, como é que ele se faz, como é que ele se produz, e as pessoas se perguntam se devem conservá-lo ou mudá-lo, aí não é culpa sua, né, meu amigo? Então é isso que o Paulo Freire, a revolução dele é essa, né? De nos permitir nos questionar. Então, o livro seminal do Paulo Freire, ele teve vários livros, mas o livro seminal, né, que o lançou para o mundo foi Pedagogia do Oprimido, né, no qual eles colocam essa filosofia da educação, essa antropologia em geral, essa epistemologia geral que ela acredita, e coloca também as bases do método, né, do método dele de alfabetização, de letramento, que hoje nós chamamos de letramento. Né? Porque a alfabetização de Paulo Freire é uma alfabetização do ser, não é só do ler. É uma leitura que permite a leitura do livro, a leitura da palavra, mas também uma leitura do mundo. Né?
Mas esse não é o nosso assunto. Então, em 78, quando o Paulo Freire lança a Pedagogia do Oprimido, que ele começa a ser lido aqui no Brasil, tipo, clandestinamente, alguns professores que tinham algumas cópias, né? Que era um livro extremamente transformador para quem o lê, para quem o estuda. E ele é transformador porque assim, você pode ler libertadoramente. Por exemplo, se você pegar o Pedagogia do Oprimido e você ver o sumário dele, você pode ver o título de cada parte, cada capítulo, subcapítulo, e você tirar suas próprias conclusões, sem ler o livro. Né? Quando tem aqui, ó, Ninguém liberta ninguém, é uma parte de um capítulo. É o título de um capítulo. Ninguém liberta ninguém, ninguém se liberta sozinho. Os homens se libertam em comunhão. Você pode fazer uma leitura dessa frase. E depois você lê e confrontar a sua opinião com o que ele está dizendo. Né? Então essa na minha concepção, é a forma mais freiriana de ler Paulo Freire. Certo? Bom, então em 78 ele escreveu entre 74 e 78, né? Ele inclui aqui partes de outros livros dele, Educação como Prática da Liberdade, Conscientização, que valem a pena ser lidos, mas que ele também consegue resumir aqui. E ele estava lá no Chile, quando terminou de escrever, e saiu fugido do Chile, porque o Pinochet matou o Allende e introduziu a ditadura chilena, e ele teve que fugir para os Estados Unidos. E depois para a Europa, enfim. Então, é interessante o poder de síntese do Paulo Freire. Ou seja, no título, Pedagogia do Oprimido. Ele vai dizer só os oprimidos é que podem ter uma pedagogia para si mesmos. O opressor não pode educar o oprimido. Não vai transformá-lo no opressor também, ou então vai continuar oprimindo. Então a autolibertação, a autoconscientização, tudo isso é o fundamento. Né? E terminando essa questão da filosofia do homem, do ser humano, para Paulo Freire, o homem é sempre um ser inconcluso, que quer se completar. Né? Quando a gente deixa isso acontecer, quando a gente promove isso, a gente é esse o processo de emancipação, de humanização. Quando a gente impede isso, esse é um processo de desumanização. Né? Então, em 78, naquele sistema, naquele contexto ditatorial quase que global, né? Ele publica esse livro, Pedagogia do Oprimido, sobre educação libertadora ou problematizadora. Ele não diz, educação que eu proponho é educação libertadora ou problematizadora. Ou seja, a libertação que ele quer é que a gente problematize, que a gente saiba os porquês. Apenas isso. Bem, depois, já no seu percurso de volta, né, no qual o Paulo Freire volta, né, do exílio e continua a trabalhar pela educação, a pesquisar, ele vem e próximo do seu, tipo, uns 3, 4 anos, se não me engano, antes do seu falecimento, ele escreve o Pedagogia da Autonomia, né? Que é esse livro que nós vamos estudar lendo todo. Tá? E o Pedagogia da Autonomia é essa resposta. Enquanto o Pedagogia do Oprimido responde a pergunta por que educar,
por que aprender, como se aprende, como se constrói conhecimento. O Pedagogia da Autonomia é voltado para quem quer educar, né? E tanto que todos os subcapítulos e temas do livro são sobre a prática docente. Ensinar exige tal coisa. Ensinar exige X, Y, Z. Então todo o livro é pautado nessas exigências do ensinar. Né? Então, está voltado à construção de um ensino libertador. Então, que evidentemente tem que estar em congruência com uma educação libertadora. Né? Então, a proposta que eu tenho para vocês é o seguinte. Nós vamos estudar esse livro, mas antes vocês vão ler o prefácio, certo? E problematizar esses introitos, esses títulos. Ensinar exige rigorosidade metódica. Ensinar exige pesquisa. Ensinar exige respeito aos saberes dos educandos. Ensinar exige criticidade. Ensinar exige ética e estética. E assim por diante. Então, o primeiro exercício é você fazer, ao lado de cada subtítulo, a sua ideia ou as suas perguntas. Né? Se você não souber, por exemplo, explicar, ensinar exige criticidade. Por que você não sabe explicar? O que é ser crítico? O que é criticidade? Você sabe? Então se pergunte o que você sabe e o que você não sabe. E aí depois a gente vai se aprofundar e aí ler e confrontar com as nossas próprias concepções. Essa é a forma freiriana de ler Paulo Freire. Ok? Então espero que a gente esteja combinado e vamos para frente.